Olá, Maria do Céu, Carla, Lina, Dalila, bem-vindas. Aqui é esta live. Opa, assim, aqui só, desculpem lá o mau jeito de estar aqui a andar com isto de um lado para o outro, mas para ver se eu consigo escrever. Ok. Olá, Simone, eu já fui fazer o convite. Eita, que eu tô escura. Agora Já está. clareou. Bem-vinda. Boas tardes, tudo Boa bom? tarde. Aí mais o seu sorriso bonito. Já estamos aqui a dar as boas-vindas a quem já vem aqui, a Sandra, a Márcia! Tami, Olha, tem gente lá do Rio de Márcia. Janeiro. Oi, Márcia. Viu? Isto é uma live internacional. Só pode. Tem convidados de calibre internacional. Pois, Como é que acho que pode não sim. ter, não é? Ora Lina, bem, minha coach, oh, coisa boa. estou aqui a escrever o nosso tema. Não sei se estou muito perto. Oi! Que legal. Não sei se fica mais perto, melhor mais perto, né? Espera aí que eu não estou a conseguir ver agora, estou aqui só a escrever. Deixa só aqui. Ora, Vou quem achar a sou eu? melhor posição para encaixar isto. Tema, quem sou eu no relacionamento? Ah, porque você fixa em cima, né? Sim, e agora fica aí. Isso. Opa, Acho que assim fica bom. está perfeito. Joaninha! Bem-vindas aí, Joaninha está em Chico, todas. Joaninha. Façam aí coraçõezinhos, façam aí tudo o que vocês quiserem, que seja bom. Coraçõezinhos. Tem convites, aviãozinho, Coração. setazinha, para convidar aí muitas pessoas para aqui para a nossa live. Eu aqui vou pôr aqui um sonzinho para nos acompanhar. Deixa cá ver onde é que está. Ora bem, não é os meus vídeos, espera. Histórico. Aqui são 6h30, no Brasil são 2h30 da tarde. Uma hora boa. Todos Sim, em são 2h30. confinamento também. É. É o melhor que fazem, não é? E como é que tá Isso assim esse de não estar para... confinamento? Para mim está a ser excelente. Filomena, Agora vamos ver aqui quem Carla. comenta. Oi? Está a ouvir? Quem é que tá a falar agora? Agora é, é o senhor da música. Já está. Ah, O tá senhor bem. estava a pôr uma música. Revolução e libertação. Então vamos ao tema. Percebi o Instagram tá Olha, o travando nesse Instagram está a horário. travar. Há um Tá pouquinho. muita gente a fazer Sim. Mas não live. é só neste O horário. pessoal vai me ver falando assim no... Oi? Tá um Não é delay, só não tá? nesta hora. Noutra saída. Tá. Espera aí. Eu vou ver se aqui se melhora um pouco. Espera. Você está Costel, meu parando. Espera aí. querido. Deixa eu ver. Será que é da minha internet? Que aí eu vou ali para a sala. Ok. Eu aqui já mudei, que eu já pus noutra rede que eu tenho, para não interferir. Portanto, Ah, aqui mas acho que parece tá estar indo. bom. Não Olha o sei agora. David aí. Que David, coisa boa. bem-vindo. Tá, Joaninha, tá, tá, Costel. tá. É, você está aí com um delay Mas forte. acho Não que sei se é dá. da internet. Estão todos a me ouvir? Bem, eu acho que é só cortar um bocadinho às vezes, né? Está um Mais ou bocadinho às vezes, menos? sim. Está mais ou menos. Mesmo aí a Tá. sua imagem está cheia de pixel. Então, peraí, eu vou sair do quarto e vou lá para a sala. Ok. Sabe o que é isso? É o Olá, filho Marta. jogando. Consome a internet toda ali no jogo. Ah, pois. Vai ficar Tem que sem a dizer para ele agora é orelha. uma pausa. Que isto é um motivo de força maior. Pois, hein, Pedro Lucas? Olha, já Deixa eu estou estar. a dizer que está bom. Pronto, já está Pronto, resolvido. pois é, na sala fica mais perto.
do modem que está no quarto do filho, né? Tem as prioridades para poder jogar o seu jogo com todo o máximo de internet. Sim. Mas aí já entramos dentro do nosso tema, não é? Já entramos no relacionamento, né? Pois. Acho que é mais relacionamento do que agora estar 24 horas por dia em casa com eles, não é? E agora, e antes tinha aqui, a mesa utilizar o telefone, não, deixa o telefone de lado. Agora é ao contrário, para estar com o telefone é para estar com a família, não é? Ah, pois é. Porque antes, adolescente, então, não atende telefone de jeito nenhum, né? Era. Olha, já está perfeito. Agora já estou a ver na Boa, então perfeição. vamos. Aqui a Maria também já está a dizer que está normal. Portanto, vamos que vamos. Entretanto, vai chegar mais pessoas. Quem ainda não convidou, que possam convidar pelo menos aí umas 5.000 pessoas, pá, só para começar. E o tema é bom, não é? Relacionamentos. Quem não quer discutir relacionamentos em tempo de confinamento? Todos em casa. Agora vai já todas as pessoas. Anda aqui, querida, anda, querido. Vamos ver aqui uma live os dois juntos. Eu disse, o quê? Exatamente. Não falta mais nada. Pois é, já está chamando o sujeito ou a sujeita, né? O dia inteiro, perturbando. Imagina chamar agora para ver uma live de relacionamento. Isso é DR, na certa. Aqui se fala DR? Não, nem tanto. É uma expressão muito usada no Brasil, tipo, é discussão de relacionamento, é discutir o relacionamento. É pôr os pontos nos is, ver o que está ali, que não anda muito bem. Mas isso também, fica já aqui uma dica, para quem não sabe, homens, estejam atentos. Eu vou dar aqui uma dica exclusiva. Em casa, quem tem a última palavra é sempre o homem. Sim, querida. Sim, senhora. No Brasil a gente fala igual, é isso mesmo. Está tudo bem, fica tudo na paz. Sim, meu amor. Olha o David falando, nem falem. David. Cadê a patroa para assistir a live também? Pois a Fanfinha ainda não apareceu. Ela. A gente tem que falar com a Fanfinha, que a Fanfinha anda desaparecida. Pois. Ela Ora bem, então, foi no workshop com a gente. Começando aqui com o nosso tema, dando já as boas-vindas. Primeiro que tudo, papel e caneta do lado, auriculares se quiserem guardar os segredos, coluna no máximo se quiserem fazer com que os vizinhos também acompanhem esta live. Portanto, como é relacionamento, os vizinhos vão dizer, olha, isto faz todo o sentido. Eu nunca pensei que hoje ia ouvir o meu vizinho e com esta coluna ainda lhe tenho mais um ódio. Pois, nossa, nem fala. Você acredita que ontem eu li, nem nada a ver falar aqui, mas você falou de vizinho? Um cara ontem na Rússia matou 5 vizinhos. Porque já estava desde o confinamento tentando mandá-los falar mais baixo. Sim. E foi lá e pararam de falar. E é a Rússia. Olha e está isso. tudo bem. Olha, a Ana Fanfinha já apareceu. Pronto, já está, já redimiu. Ah, boa. Seja bem-vinda, Ana. Ora bem, então, aqui estamos hoje a falar com a nossa querida Simone sobre quem sou eu no relacionamento. E aqui propõe muitas reflexões, que é, quem é que sou eu? O que é um relacionamento? Um relacionamento é só na questão amorosa? Ou tem outras dimensões? Como é que é o relacionamento do trabalho, das amizades, família extensa, próxima ou não próxima? Então são nestas dinâmicas que nós hoje vamos estar aqui e que nós contamos com a vossa participação para quê? As vossas perguntas, as vossas considerações, a vossa interação é aquilo que vai pôr o sal aqui neste cozinhado bom, para ficar bem apetitoso. Portanto, ponham sal suficiente e acompanhem aqui a nossa conversa. Ainda há pouco nós estávamos a falar pelo telefone e a alinhar aquilo que seria aqui mais ou menos o nosso diálogo e descobrimos em 5 minutos como se fosse uma conversa de 5 horas. Exatamente. Eu já propus, inclusive, a live 2 ou a live 3, porque hoje não vai ser suficiente, né? Nada, vai ser uma série. Relacionamento. Exatamente. E vamos embora. Eu topo, eu aceito o convite, porque, conforme eu estava falando para ele, eu já estudei muito relacionamento. Após o meu divórcio, né, eu fui casada há 18 anos e pronto. E vai fazer 4 anos eu me separei. E aí eu parei tudo. Parei, inclusive, os relacionamentos para entender o que é isso de relacionamento, né? Isso. O que é os que dão certo, o que é os que não dão. Parei para entrar em 3, presencialmente mesmo, em vários grupos, isso eu ainda no Brasil, em grupos de divórcio, fazia parte de um grupo que eu ia mesmo nas reuniões presencialmente. Eu fui em outro grupo que eu participei, que foi o que mais me chocou, que lá no Brasil se chamava AMA, MADA, Mulheres que Amam Demais.
Ah, sim, sei, já ouvi falar. Sim, sim. Aqui tem também, se calhar, não sei. O conceito não é igual, porque no Brasil tem uma circunstância mais aberta e Portugal é um pouquinho mais fechado. Mas o conceito, Uhum. sim, sim. E aí Sim, fica eu ia complicado. nas reuniões com essas mulheres e Uhum. ao longo de estudos, ao longo de. Nossa, eu vi assim, o quanto esse tema é sofrido, o quanto o relacionamento, sobretudo amoroso, né? Principalmente para as mulheres que sofrem aí a carga, graças a Deus hoje em dia nem tanto, mas que sofrem aí a carga e a pressão da sociedade para que sejam casadas, que tenham filhos e que sigam todo o script, né? Conforme nos é ensinado quando a gente nasce. E como é sofrido, como existe Sim. dor nesse mundo. E aí E que o tu estás. objetivo de estudar foi exatamente isso, gente. Uma Uhum. coisa que é tão boa, que é o cerne, para mim, é o pilar principal da vida, né? É o Uhum. relacionamento. E aí não estou a falar só de amoroso, em todos os sentidos, né? Não pode ser uma coisa que causa tanta dor, né? Sim, e E que aí, tem, porque aqui as pessoas até têm aquela dimensão, e agora se calhar algumas, mas eu estou sozinho, e isso não importa. E há pouco, quando você estava falando aí, eu fui casado e o relacionamento, e estudei, o meu pensamento foi logo, olha, eu tenho um relacionamento comigo próprio desde que eu nasci. E então, uhum, mesmo a pessoa que está numa ilha deserta, mesmo sozinha, vai ter que ter um relacionamento com ela própria. Tão importante que é. sim. Mas agora você foi já no ponto principal de tudo que eu cheguei, de todos os meus estudos de relacionamento, você bateu na tecla-chave. E é isso que não acontece com a maioria das pessoas. Elas não têm um relacionamento com elas próprias. E eu tiro por mim mesmo, eu nunca tive. Para mim, Uhum. eu só tinha valor, para mim, eu só era alguém se eu tivesse com alguém do meu lado. Então Certo? eu não tinha esse relacionamento comigo. E isso acontece com a maioria das pessoas. O que elas vão buscar nos relacionamentos? Os seus próprios pedaços que lhe faltam, Sim. não é? E aí vem o reflexo, porque a pessoa muitas vezes até é o padrão. Porque a pessoa interrompe um casamento, interrompe outro casamento, Sim, e parece que está sempre a escolher, e aqui ambos os sexos. Está sim, sempre a escolher, e até há uma história que é bem engraçada, que há um senhor que casa a primeira vez, a segunda, chega à quinta vez e diz, as mulheres pá, não prestam mesmo. E há um amigo deles, olha, mas tu já viste que tu és o único elemento em comum dos teus casamentos? exato. Para onde é que vais? Te levas. Levas-te Pois, a ti mesmo o tempo todo, exatamente. né? E a única coisa comum no casamento, nos 5 casamentos, era ele, não eram Sim, elas. Não é? sim. E isso pela psicologia é facilmente explicado. Eu explico muito bem isso no coaching emocional, né? Que isso é Uhum. uma repetição de padrão comportamental. É o viés confirmatório. Aí Certo, a pessoa repetiu o padrão de acordo com o quê? Quem é que está repetindo? De quem é o comportamento dela própria? É certo. ela própria que vai buscar. Ele provavelmente foi buscar sempre o mesmo tipo, a mesma esposa. As Sim. mesmas esposas com as mesmas características para E buscar que o é, viés e que confirmatório. é dramático, porque muitas das vezes até interfere na atração física, a tal química, porque às vezes está aquela dinâmica que é homem bonzinho não vale a pena. Não Uhum, liga. E aí entra, e isto, homem ou mulher, vai dar idêntico, não é? Não tem muita diferença, porque se a gente ouvir exatamente. homens, tem um tipo de queixa. Se ouvir mulheres, é a mesma circunstância, Sim, é só a que mesma coisa. Sim, sim. sim. E aí a dinâmica que é, se for bonzinho, não, bonzinho não vale a pena, não me dá pica. Exatamente. Lá no Brasil fala a mesma coisa. A mesma coisa. Não, mozinho. Aí vão procurar os que não querem nada com relacionamento. Que só Isso. querem mesmo, sei lá, tá com um monte ao mesmo tempo. Por quê? Porque provavelmente aí por trás já existe um padrão comportamental que ela foi abandonada. Aí eu já ligo um pouco muito com os meus estudos da terapia dos esquemas. Já existe Uhum. aí um esquema, um padrão negativo de abandono. Certo. Então, ela pode ir buscar o quê? A confirmação, o viés Sim. confirmatório de que ela vai ser sempre abandonada. E essa Sim. pessoa, ela vai buscar não só pessoas que a vão, ela vai buscar as pessoas que não querem relacionamento sério, para quê? Para provar, para confirmar que ela vai ser abandonada. E se Sim. ela vê que ela Aqui, não vai ser abandonada, ela vai continuar agindo para que isso se confirme. Óbvio que tudo inconscientemente, né? Ninguém acorda com vontade de sofrer e de sentir tanta dor e quer se maltratar, né? Nesse sentido, né? sim, mas que é esta dinâmica que é importante, que antes da pessoa perguntar porquê a mim, é o que é que eu posso aprender com esta dinâmica. Porque se a pessoa estiver na forma de vitimização, a aprendizagem, aquilo que é a reflexão que ela pode ter,
nunca vai chegar a essa consequência. A tal profecia autoconcretizada, ou tal confirmativo, no sentido de eu sou a medida dos outros. Então, se chegar alguém e desconfio e diz, tu já estiveste a roubar, eu não estou a falar do outro, eu estou a falar que eu, na mesma condição, na mesma oportunidade que o outro está ali, eu fazia roubar. Eu faria aquela ação. E aqui é esta dinâmica que vem, que é o dedo que aponta, não é? E aquela coisa que o dedo aponta um dedo e estão 5 virados para mim. Mas tirando desta bengala, não é? Que é esta circunstância para que as pessoas possam agora fazer uma autoanálise, há ferramentas. Nessas ferramentas e todos esses estudos, o que é que tu aqui sugerias para que as pessoas que estão aqui a acompanhar e possam já ali pôr no papelzinho uma pergunta poderosa que as pessoas possam fazer para ver quem é que sou eu, como é que é o relacionamento, quais são as dimensões? O que é que te parece? Então, é assim, o ponto principal você tocou, que é eu, antes de ter um relacionamento, ter um relacionamento comigo próprio, né? Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que eu quero? Qual é o meu valor quando ninguém me dá valor? Quando eu não preciso buscar esse valor, e isso aconteceu muito comigo, quando eu fiz tudo ao mesmo tempo, né? Divórcio, transição de carreira, mudança de país. Assim, vem acontecendo muitas transformações na minha vida. Mudança de país veio depois, ok, mas no sentido assim, quando eu tiro de mim a profissão, porque eu mudei, quando eu tiro de mim o marido, a família, o que sobra? Para a maioria das pessoas, elas vão... E eu já fiz muito essa análise comigo, porque quando você passa por um processo assim de transição tão forte, você não sabe mais quem você é. Certo. Você precisa, de fato, mesmo recomeçar a entender quem você é. Começar o tal relacionamento que você falou comigo. E aí mesmo. É muito importante, porque tu tocaste aí num ponto, que é as generalizações. Porque quando essa generalização que é ninguém gosta de mim, o corpo vai reagir nisso mesmo. Quando o corpo diz ninguém, é ninguém mesmo. Porque começa por a pessoa que está a dizer. Porque se ninguém, eu também estou incluído no ninguém. E aqui será um bom propósito, um bom exercício que é, ainda que eu tenha notado que o outro não goste verdadeiramente de mim, eu gosto. Eu sou o primeiro. E aqui talvez possa dar o primeiro passo num processo de, não digo cura, mas de estabilização no meio da tempestade. A Carla está aqui falando, né? Amar-se a si mesmo. Sim. Certo. Sim, e isso é uma construção. Você me lembrou agora da live que eu fiz semana passada falando sobre o campeão de padrões negativos nas pessoas, de 90% dos clientes que eu atendo, que é a busca de aprovação. Isso, certo. O que é a necessidade da gente buscar aprovação no outro? Quer dizer, eu espero que o outro me diga que eu sou bom. E eu fico fazendo tudo para esperar esse elogio, essa compensação. Por quê? Porque eu não acredito, eu não tenho essa confiança em mim, que de verdade eu estou a fazer o meu melhor e que eu sou bom. E aquilo que a gente estava falando antes, vai ter gente que vai adorar e tem gente que não, que vai falar não. Mas que aqui tem, que é o círculo de influência, que por estranho que pareça, quanto mais próxima a pessoa está, menos a opinião dela conta. E é engraçado que quanto mais afastado no círculo, mais a opinião daquele que é alheio à nossa realidade, de alguma forma, mais peso tem. E nós podemos até estar a ter um relacionamento saudável e do jeito. A mulher faz o comer, o marido abre a porta, aquela coisa tradicional, vamos falar assim, e que alguém diz, que tipo de vida é essa? Isso é uma coisa antiga, mas que ele ainda te abre a porta, temos de ter igualdade. Quando vem esta dinâmica, já está a infringir naquilo que foi o equilíbrio que aquele casal tem. E muitas das vezes os problemas vêm por alguém que ele próprio tem um problema de relacionamento, que não entende e que aquilo que vai partilhar com o outro vai gerar outro problema de relacionamento, por causa da opinião que dá. Sim. Por vezes de estar à espera da aprovação do outro, né? De estar à espera ou de não saber se posicionar. E isso, assim, se você próprio não acredita no seu próprio valor, não trilhou esse caminho, isso que você falou é exatamente o que eu venho fazendo nesses últimos 4 anos. Estar sozinha para entender, para desenvolver pela primeira vez na minha vida esse relacionamento comigo mesma. Para entender a partir daí o que eu quero, que tipo de relacionamento me faz sentido, o que eu quero a partir daí.
E aí, sendo eu inteira. Porque qual que é a importância de eu sendo eu inteira? Isso é um dos pontos que eu também venho trabalhando muito, que é assim, uma medida que eu sou inteira e eu sou muito, mas muito feliz comigo mesmo, eu não só vou não entrar em relacionamentos furados, Sim, como se eu entrar, eu vou sair muito mais rapidamente deles. Eu vou certo, saber que aquilo ali não é para mim. Eu vou entender o momento de isso aqui não é para mim. Agora, se certo. a pessoa busca num relacionamento, é aquela história da metade da laranja, né? Eu não sei, acho Uhum. que aqui fala-se também da metade da Sim, laranja, sim, sim. né? Se eu busco no outro algo para me complementar, porque eu não sou inteira, se eu abro mão desse relacionamento, eu abro mão de pedaços de mim. Sim. Então eu fico Ah, partida. E aí a dificuldade de se ver livre de relacionamentos, muitas vezes, até abusivos. Eu já não estou a nem falar e como eu vi isso. Não apenas em reciprocidade, que para mim é pronto, é a palavra-chave, o equilíbrio entre dar e receber no certo. relacionamento. Mas eu deixo, inclusive, eu me mantenho naquele, porque existem ganhos. E Sim. às vezes a pessoa não consegue olhar que os ganhos são muito pequenos, mas a Sim, alimentam, né? mas é tal coisa que é o tal ditado grão a grão, enche a galinha ao papo. E aqui é como está a Joana a dizer, se pode ensinar a ser ensinado logo às crianças à partida. E aqui o ponto base é mesmo esse. É criar nas Sim, crianças uma dimensão que elas possam saber e praticar o autocuidado. Há um livro, eu não me lembro da autora, que é A Parte que Falta. E o livro todo é a falar de uma rodinha, como se fosse um queijo que tem uma eu sei dentadinha, quem é, é certo? brasileira ela, fez muito É uma sucesso, é coisa a fantástica. Jojo, é a Jojo. Ok, eu não me lembrava do nome. E então a Depois eu rodinha posso passa, até passa. compartilhar de repente no Insta, no meu, se as pessoas Sim, quiserem sim, depois entrar depois no vou meu, eu gostar vou botar também. lá o vídeo. É Que fantástico. é E é a um vídeo rodinha. curtinho. Sim, mas muito fantástico, porque a rodinha, ora está Muito, apertada, ora é sim. pequena, ora é grande. E então chega a um ponto que não é dessa maneira. E aqui o ponto vai dentro daquilo que depois é a matemática dos relacionamentos. E que as pessoas às vezes não veem o relacionamento como quase que uma matemática. E aqui talvez seja importante ver que é de que maneira que isso influencia. Aqui Sim. a Ana Panfinha está a dizer que sente a necessidade de aprovação. Eu sinto que essa necessidade de aprovação tem que ver com a educação que se teve. Não? Sim. Aqui tem a ver com essa dimensão. Porquê? É o mapa, é o sistema de crenças, o sistema de valores que vai fazer influenciar a percepção que nós temos do mundo. Mas aí, Simone, matemática dos relacionamentos. Querem É, só você falou estudar em um pouquinho? matemática. Você me lembrou uma coisa, que quando eu cheguei a dar várias palestras sobre relacionamentos, né? E uma delas, uma coisa que eu montei foi exatamente isso, era a matemática do amor. Eu sou economista, né, de formação, falei, eu tenho que jogar alguma coisa. Pois é, eu até te mandei um Eita. slide falando sobre, tem que botar alguma matemática aqui para. E eu tinha lido alguma coisa, eu falei, vou montar aqui uma ideia, um sol está vindo aqui na minha cara. Sim. Vou montar. Eu Vou pensava, eu puxar daqui pensava que era a até. sua luz, pensava que era a sua luz interior que estava a manifestar-se ainda com mais força. Afinal, é Não o é? Me sol. dando mais luz, é o solzinho. Que bom que ele abriu, né? Tava chuvoso o dia, nossa. Sim, Nossa, assim como você faz, fica muito legal. Nunca tinha visto. Você compartilhou o slide e fica só você pequenininho. sim. O que é esse slide? Ele, para mim, ele é muito poderoso e eu acho que faz parte da gente levar ele para quem vai ainda tá aí, né, na busca do seu grande amor, pensar muito nele, que é aqui no caso a matemática, a que está certa é a que faz a conta errada, mas é isso mesmo, eu vou explicar. No meio, meio mais meio é igual a 1, é a tal da metade da laranja, Isso. né? O que que a gente vende? O que que a gente desde criança ensinam para gente? Que a gente tem que buscar a nossa metade. A gente só vai ser completo se, né, encontrar o grande amor da sua vida. Então você tá a falar o que para você própria? Eu não sou completa. Eu só vou Isso. ser completa se eu tiver um relacionamento. Se eu for casada e assim vai. Não tá Isso. certo, porque eu já sou um ser individual com as minhas vontades, com as minhas necessidades e tenho que acima de tudo me respeitar como esse ser, né? Aqui, Sim. 1 mais 1 é igual a 2. Na matemática tá certo, mas não condiz com a realidade de um relacionamento. Por que não? Aqui é como se eu te pegasse um indivíduo, o homem e a Sim. mulher, e somasse.
Se esses dois, cada um quiser ser mais forte que o outro, eu quero manter quem eu sou, eu quero manter a minha individualidade, vai ter que ser da forma que eu quero. E Sim. esse aqui também vai ser uma batalha de egos, vai ser uma briga de orgulho, porque só está cada um a pensar em si próprio, em eles suprir as necessidades ali que lhes faltam, né? E aí deixa-me colocar este ponto antes de Claro. seguir, que é muito importante no relacionamento falar de cedência consciente. Como é que é? Porque Agora quando quem não percebeu fui eu. Falo um português mais devagar. cedência consciente. A pessoa tem que ceder conscientemente em algum Ah, ponto. E então, se a cedência sim, for consciente, a matemática fica diferente. E é só esse claro, ponto que eu queria aqui claro. colocar. Sim, e esse ceder vai ter muito a ver, né, com o que eu vou falar na última equação, que é 1 mais 1 igual a 3. O que é o 3? Eu tenho eu como um ser, como um indivíduo, que caso com um outro indivíduo e que nós dois vamos formar uma terceira parte, que é o relacionamento. Certo. O 3 é a terceira parte, é o relacionamento. Então tem que haver nos dois o quê? A escolha de manter essa terceira parte. Tem que haver consistência, tem que haver uma série de atitudes, tem que ser a escolha dos dois. Eu tenho que ter consistência, eu tenho que ter esforço. Eu tenho que ter esforço o quê? Para construir essa terceira parte. O que as pessoas não conseguem ver dessa forma, né? E aqui Fica um também. querendo suprir as suas próprias necessidades, E tentando aqui arrancar do outro. tem uma coisa também muito importante, porque há pessoas que depois têm aqui uma questão. Há a escolha consciente, a cedência consciente e depois a cedência inconsciente e a escolha inconsciente. Porque a pessoa, quando não decide, também está a ceder ao outro o controlo e está a construir aquilo que não quer. Sim, sim. E o quanto muitas vezes as mulheres, e não na totalidade, também tem muitos homens, né? Como você mesmo brincou, né? Que a última palavra é nossa, que Sim. também vão se deixando, né? Vão acatar. Mas as mulheres, pela própria coisa da sociedade e tudo, elas entendem, existe um preconceito muito grande da mulher, principalmente Sim. na minha idade, na idade lá dos 40 e 50, na minha idade, nossa, peguei pesado, né? Não sabia 18 velha anos, assim. não é? 18 anos, graças a Deus, a carinha continua de 18. Mas E o resto também, não é? Então, não é só a carinha, o sim, com coração e certeza, tudo. eu vou ficando cada vez mais jovem. Nossa, meu filho que briga comigo assim, mãe, você vai ser sempre assim, mais jovem que eu, vai cada vez piorar. E mais, quem não gostar, nós não temos culpa do mau gosto dele. Não tenho dúvida. Mas então a questão da mulher aí dos seus 40, 50, Sim. 60, que se sente mesmo excluída muitas vezes da sociedade. Não existia, nossa, se pegar pouco tempo atrás, não existia o divórcio. Não, ela não consegue, eu vi isso muito nos grupos de divórcio, se assumir como uma mulher sozinha. É como se de fato ela fosse menos. Então E, ela não tem, vai, ela não tem a consciência de ser esse ser individual, de ser um só, né? e também ainda tinha a questão, porque agora o divórcio é diferente, porque ainda havia o divórcio culposo. Uma pessoa tinha que se declarar como culpada para que houvesse essa quebra contratual, Nossa. que nós chamamos casamento. E aí era muito mais grave, porque aí depois tinha que pôr que é quem foi a culpa. E aqui, em alguns momentos, em algumas sociedades, ainda atualmente existe, que a culpa é da mulher. Basta fazer uma atitude, uma escolha que seja fora daquilo que é culturalmente aceita e chega até o ponto de poder apedrejar, em termos extremos, de algumas culturas. Portanto, Ah, pois, se a gente pegar, sim, sim. sim, Nossa, sim. pior ainda, né? É inadmissível, né? Que Sim, bom que porque as aí gerações mais novas. Oi? aí ainda é pior, ainda é pior. Pois é, pois é. E que bom que as gerações mais novas já vêm com um mindset completamente diferente, né? Graças a Deus. E a mulher aí Sim, em tudo que vem sofrendo, em tudo que vem passando, né, de libertação. No Brasil, já acho que 70% já. Não, pronto, não lembro o percentual, mas de lares já são chefiados por mulheres que já se bancam sim. sozinhas. Aliás, falando nisso, esse é um outro fator também que impede muito as mulheres, né, muitas O vezes, de ir para o financeiro. divórcio financeiro. Isso, Também isso. impede. Então, vai carregando ali relacionamentos sem prazer nenhuma, sem. Porque não tem como sobreviver sozinha. É muita dor, Sim. é muita dor. E aqui, cada vez mais, principalmente, e agora é uma coisa que talvez possa afetar também no mesmo sentido, porque aí já afeta de ambas as partes, que é
relacionamentos são mantidos apenas porque a prestação da casa tem que ser mantida, porque tem todas as responsabilidades e filhos e tudo mais, e Os filhos. quer um, quer outro, não queria manter, mas não tem outra opção, porque também sente que há falta de apoio na sociedade, porque se acabarem com o casamento, deixa de haver apoio de uma parte da família, porque há quase que uma divisão. Sim. E aí é complicado, porque é quando a gente divorcia da mulher ou do marido, não divorcia da família, porque os outros vão continuar a ser filhos e a sogra vai continuar a ser sogra, ainda que o vínculo não seja igual. Mas continua a existir. Então, quando faz o divórcio e divorcia a família toda, ainda é mais dramático. Sim, sim. E eu acho que falo porque e trazer esse assunto numa situação que a gente está a viver agora, né? Na China eu já vi, eu Sim, estava vendo no Brasil também a violência doméstica. Acho que foi sim, no Ceará ou no estado do Nordeste que triplicou, que aumentou muito. sim. Então você fica assim, meu Deus, onde é que vai parar? É o caso mesmo do vizinho que eu acabei de contar, porque as pessoas se enfiaram dentro de casa e agora como é dar cara a tapa para ver o que é E é aquilo que complicado. estavam a viver, né? Ainda hoje, e que foi relacionamento no sentido que é filha e mãe, e que estão as duas positivas com o corona, e já é a segunda vez que fogem de casa, porque não conseguem estar em casa. E isto é uma circunstância que, de alguma forma, não é no sentido da violência doméstica que aumentou, mas também é da irresponsabilidade. E de uma irresponsabilidade que, antes de estar a condenar as pessoas que fazem estas ações, é preciso compreender o drama que elas vivem, porque muitas das vezes elas já não têm apoio, já não conseguem sentir aquilo que é o diálogo interno de forma coerente. Então já não estão no seu raciocínio. Oi, Rafael, bem-vindo. É, também vi que o Rafa entrou. Oi, Rafa. A gente está batendo um papo cabeça aqui sobre relacionamentos. Aqui temos a Maria a dizer, mas na realidade a família do meu ex deixou de falar comigo. Porquê? Não entendo. Bem, o porquê dessa família nós não podemos aqui dizer. Será o porquê Sim, dela. Agora, em modo geral, há uma coisa que é logo o primeiro. O valor cultural. E há um valor cultural que eu dou sempre este conselho. Quando há o fim do relacionamento, não metas defeitos naquela pessoa com quem tu te relacionavas, no sentido de dizer que ela é má, que é isto, que é aquilo. Não, a pessoa naquele momento foi boa, tão boa que nós escolhemos ela para ter um relacionamento. Mas a pessoa com quem nós depois fomos construindo o relacionamento não se mantém igual, mudou. Então aquilo que a gente faz é a gente separa da pessoa atual, não separa da pessoa passada. E aqui é preciso valorizar a pessoa com a qual nós nos encontramos e fizemos um relacionamento. Foi bom, por isso houve um relacionamento. E às vezes até tem filhos desse relacionamento. E aqui, se nós mantermos essa paz, nós não estamos a dizer mal de nós próprios. Porque quem diz mal de tudo e a relação foi toda má e não serve para nada, aqui tem uma coisa que eu pergunto. Então você fez sim, uma má escolha, não é? Agora, sim. outra coisa é assim, eu fiz uma boa escolha, mas que depois, no processo do relacionamento, a pessoa foi por um caminho diferente. E aí é que muda tudo. E aqui Sim, entra dentro dos valores e das linguagens do amor, não é? exato. E você falou assim, a outra pessoa mudou, e eu me casei e ela mudou. Mas e eu mudei também? E Ora, aí nós está. mudamos também, né? Essa é uma questão. É um caminho que vai. Por que os relacionamentos de longo prazo, de mais, né, duradouros, são tão difíceis, cada vez mais difíceis? Porque as pessoas tomam caminhos diferentes ao longo desse relacionamento. E por vezes esse caminho não é comum, deixa de ser comum ao casal. Tem um livro, nossa, eu me lembrei disso agora. É Enquanto o Amor Não Vem. Esse livro é muito lindo, que ele Uhum. fala exatamente isso. Ele fala assim: muitas vezes um dos parceiros está lá na frente. Está lá na frente em várias questões. Pode ser no profissional, avançou mais, no seu próprio autodesenvolvimento. O que Isso. fica para trás não pode segurar, não pode puxar para trás, porque ele impedindo de ir. E o que está lá à frente também não pode esperar, muitas vezes, É, para que o outro acompanhe o ritmo. E é esse desnivelamento que muitas vezes vai afastando ao longo dos anos aí os casais, certo. né? E porque cada um, muitas vezes, também tem lá a sua evolução como ser humano, o seu crescimento, que vai ser completamente diferente. Se eu Sim, pegar o meu então, casamento, por exemplo, eu era economista,
meu ex-marido também. A gente Uhum. trabalhava os dois em área financeira. Existiam várias coisas em comum. Depois eu virei para a área de desenvolvimento humano. Eu me transformei em outra pessoa. Sim, E mas lá eu está. segui um caminho que ele não conseguiu acompanhar. E Isso. não queria. E não fazia sentido mais acompanhar. Cada um foi para um caminho. E houve o afastamento. É claro que não é único exclusivamente por causa disso. Ao longo do caminho, outras coisas vão sendo também, Certo? né, deixadas debaixo do tapete. E E eu aí é acho que que é. agora o que está acontecendo é isso. Está na Sim. hora de limpar a casa. Tá muita coisa escondida há muito tempo debaixo dos Só que lá tapetes da está. casa. Só que lá está. Agora o desafio é maior. Porquê? Porque quando a gente vai limpar o pó que está debaixo do tapete, como nós estamos fechados agora em casa, é a pior altura porque o pó vai nos sufocar. E é nesta dinâmica que é necessário que, para além, aquilo está aqui a Conceição, a dizer se pode haver causas exteriores que levam ao afastamento. São causas exteriores e interiores. Umas influenciam as outras. Mas aquelas que mais influenciam são as causas interiores. E aqui Sim. há um inimigo, neste momento, que é um inimigo comum. E quando há um inimigo comum, neste momento até há casais que estão mais fortes, mais unidos. Porque há um inimigo externo. E este inimigo externo, quando deixar de existir, esses casais estavam unidos, as diferenças interiores vão se manifestar novamente, porque nós vamos sair de fora deste estado excepcional. E aqui é que é necessário, para sair da acomodação, como está aqui o Rui a falar, e talvez seja Eu ia útil falar nós do Rui, falarmos aqui exatamente. das Sim. cinco fases, aqui as fases eu queria falar das 5 linguagens. Temos aqui o apoio. Quero aqui falar um pouquinho já para dar o início das 5 linguagens do amor. Oi? Ainda está aí, Simone? Eu falei em amor, pronto. Eu falei em amor e isto parou. Já está de novo? Ainda não. Não se está a ouvir. Não. Espera. Espera. Estão a ouvir a minha voz? Ou não estão a ouvir? Quem está aí, escrever. A mim então? Espera. Entra de novo. Sim, eu vou entrar de novo. Espera. Agora já estou aqui outra vez a convidar a Simone. Eu falei em amor e a Simone, o coração foi tão intenso que a internet dela não conseguiu ouvir mais. Oi? Espera. Eu ainda estou aqui. A Simone é que parece que não. Espera. Aqui, adicionar. Sim, agora, Renata, era eu estava a brincar, mas realmente é uma coisa importante que agora ficou aqui na minha ideia para poder reforçar e estudar linguagem gestual, porque agora fazia toda a diferença. E vocês também, talvez seja aqui a dica, vocês fazerem também essa mesma formação, porque mesmo que eu soubesse fazer linguagem gestual, muitos de vocês não iam fazer, não iam saber. Aqui, enquanto entra e não entra a nossa querida Simone, deixa cá ver. Ups. Sim, espera. Já está. É só aceitar, Simone. Oh. Aí está. Já voltou. Caímos, mas voltamos. Eu falei em amor e o seu coração brilhou tanto que ofuscou a internet. Meu Deus, alguém escreveu que eu vi assim, é muito amor na live. Só. É tudo amor. Derrubamos o E metam Instagram. aí, para além dos Foi o Instagram. coraçõezinhos, uma hashtag. Sou feliz assim. Também pode ser hashtag também. Está tudo bem.
aí Tá essas tudo duas bem. grandes Boa. hashtags e também abriu com propósito todas as hashtags e mais algumas para fazer uma coisa muito simples. Num relacionamento, se for como agora aconteceu, e pegando neste exemplo, nós podíamos aqui ficar zangados, frustrados, e a gente fez uma coisa que é focou naquilo que possa ser um princípio de solução. E neste princípio de solução, reintroduzindo aqui o tema, para aqui a Simone dar aqui uma pequena introdução, que é nas 5 linguagens do amor. Eu tenho aí essa pequena foto, e depois tenho cada uma das linguagens. Você prefere que eu deixar essa pequena foto ou passar já as linguagens? Como é que parece? Não se consegue assim ver Pode muito bem. deixar, pode deixar. Eu pensei que você fosse explicar, mas eu explico. Não, eu só fiz a introdução, então eu disse, é partilha, Eu fiz não. essa introdução, vamos lá. Olha o Costel, sou feliz assim, família Sim, linda. sou feliz assim. Vamos lá. As 5 linguagens de amor é de um terapeuta de casal americano que entendeu aí ao longo dos seus 30 anos, né, de atendimento a casais que muitas das brigas, né, que muitos dos desentendimentos, eles aconteciam em função de um não falar a linguagem do amor do outro. Ou seja, de um achar que está fazendo tudo para demonstrar amor ao outro, quer dizer, através da sua linguagem, do que ele pensa que é amor, e o outro não se sente recebendo esse amor. Por quê? Porque o outro tem outra linguagem de amor diferente. E aí ele foi mapeando isso, né? Definiu 5 principais linguagens e todas as suas terapias passaram a ser baseadas nisso. Na identificação de cada um dos dois, de qual é a sua principal linguagem, e depois ensinar ao outro a linguagem do outro, né? Isso. Para que o quê? Se eu, em função de uma terceira parte, eu vou ter esforço para construir, e aí cai lá no que o Rui falou, não é? Da acomodação. Eu deixo de me preocupar com aquilo, né? Eu deixo de querer investir meu tempo, eu deixo de querer, né? Porque a gente não tem lá uma infinidade de coisas a fazer, deixo de me esforçar. Aqui não, eu vou fazer um esforço, eu vou aprender qual é a linguagem do meu companheiro para me expressar dessa forma. Sim. E aí, então, ele mapeou que são 5, que é, primeira, a qualidade de tempo. Então, são as pessoas que preferem, que precisam, o casal, né, é a pessoa que precisa ter o companheiro, a companheira do lado dela, para os dois estarem juntos um só com o outro. Seja um jantar, seja vendo um filme, seja os dois conversando. É o momento deles. É um tempo de qualidade passado juntos, né? Já outros têm a segunda linguagem, que é o toque físico. Então, por exemplo, a pessoa que precisa estar sempre abraçando, dando beijo, agarrando. E pronto, é o toque físico. É a necessidade que a pessoa tem de receber esse amor é através do toque físico. Uma terceira linguagem é o servir. Então, é o quê? É quando, por exemplo, eu morro de rir, às vezes, com uma coach minha já falou exatamente assim, porque meu marido acha que vai ficar me dando beijos e abraços e tá me dando amor. Eu preferia 1000 vezes que eu chegasse em casa e a cozinha estivesse completamente limpa e o jantar pronto. Então é o quê? É o servir, não é? A preocupação dele seria, nossa, ela vai chegar cansada do trabalho e eu vou deixar tudo pronto para ela, né? É o servir. Quarta linguagem é o dar presentes. Então, são as pessoas que acham que, né, o outro parou, perdeu tempo, gastou o seu tempo se preocupando com alguma coisa que eu gostaria e está sempre a dar presente. E a quinta, que agora fugiu. Portanto, tenho aqui, a gente já falou. Ganhar presentes. Presentes, carícias, tempo, ajuda e apoio. Falta uma. Dar presentes, tempo de qualidade. Eu também tenho isso escrito em algum lugar, agora fugiu. Espera aí que eu já vejo aqui. Apoio, tem ajuda, tempo, presentes, carícias e apoio. Apoio. Apoio é o tempo de qualidade. O que é o apoio? Não, aqui tempo de qualidade, temos como falar, o tempo que se passa, os dois. É o tempo, né? E depois temos aqui o apoio. Está aqui que é como falar, inspirar, apoiar, impulsionar, agradecer. Palavras de afirmação. Isso, palavras de afirmação. Então é a pessoa que, para achar que está sendo... Sabe aquelas mulheres
Homens também às vezes falam, nossa, ele nunca me fala eu te amo. Eu tô sempre falando eu te amo, meu amor, boa noite, bom dia, eu te amo. E a pessoa não. E ele nunca me diz eu te amo, é isso. A Sim, linguagem dela é a palavra de afirmação. certo. Então ela precisa estar sempre recebendo. Então, o quanto as pessoas são diferentes, né? Cada um na sua linguagem. E às vezes você não se sente amado. Quando a gente faz isso, eu entendo, reconheço, né, a linguagem do outro, fica muito mais Sim. claro, né? E aí Eu está aqui posso, se eu não falo esse slide que muito, nós agora aí temos, que é o amor e a identidade, que é aquilo que você estava falando. E aí nós temos que é estas 8 indicadores que tu aí colocaste, e que nestas 5 linguagens é que é importante, porque aqui nós estamos a falar de, por exemplo, aqui o nosso querido David está a dizer que isso é um homem a dias. Aqui quem também, tenha. aqui também é importante dizer que muitas das vezes é também um homem a noites. Que é o quê? Que é quando está no lado escuro, no lado difícil, que é aquele apoio que só um homem pode dar, e tirando-se a circunstância do machismo ou não, há circunstâncias que a mulher tem mais dom, mais particularidade para conseguir, ou o homem. E isto não tem a ver com a função, tem a ver com aquilo que é o dom intrínseco, aquilo que a pessoa tem para partilhar. E aí bom que é ser homem a dias, ser mulher a dias, ser ao mês, ser aos anos, ser a 40 anos, o que importa não é o tempo, muitas das vezes, mas são as ações durante o tempo. E aqui nestas ações durante o tempo e nas entidades que este amor pode ter, Simone, aí falando desta respeito mútuo, admiração, princípios e valores, crescimento conjunto, amor, afeto, carinho, confiança, comunicação, missão do casal. O que é que você, na Sim. sua experiência, colocaria aqui para quem nos acompanha, que está aqui nesta dimensão das 5 Então, linguagens, que podia ser a minha mãe, todas essas dinâmicas, o que é que parece? deixa eu dar aqui. Oi, Alexandra, lá do Rio de Janeiro também. Deixa eu falar, tem pouco que eu não falo com ela. Bem-vinda, acabei de ver que uma amiga minha entrou. Eu queria falar também rapidinho do que é porque a gente está sem tempo, né? Eu ia Sim, responder a estamos pergunta 19 e do 17. David. Acho que dá. David, pode, você pode ter as 5 linguagens, mas o que ele diz, o autor diz, é que existe sempre uma principal. E eu já peguei várias pessoas, às vezes eu aplico o teste, existe o teste, para quem depois até querer fazer o teste, existe um teste que você pode fazer para descobrir a sua, né? Tem pessoas que de repente têm mais dificuldade, mas vai ter sempre uma principal. Então, de repente, para pensar em qual que é a sua principal. Vamos lá, vendo aqui Isso aqui é um estudo do John Gottman. Ele é tipo o principal estudioso americano dos Estados Unidos. Ele tem muitos livros publicados. Eu andei estudando muito ele também. Não sou eu. Bem, o David respondeu aqui qualquer coisa. Sim, aqui já temos que a gente já aqui comentários para trás que a gente não conseguiu acompanhar. Aqui, deixa só, antes de tu seguires, o Rui está aqui a colocar que no fim as 5 linguagens acabam por ser não naturais, que são estruturas pré-concebidas, dificilmente resultam, onde fica a compreensão e o espontâneo, a aceitação de ser como ele é. Aqui a minha proposta inicial não é ser entendido como uma estrutura, uma matriz, mas como um conceito. Se for uma estrutura, está fadada ao insucesso, porque ninguém é exclusivamente de uma maneira, nem ninguém recebe a informação dessa forma. E então, se for entendido como um conceito que nos facilita uma reflexão, são 5 linguagens muito importantes, mas como conceito, não como matriz. Sim, concordo. E do John Gottman. Sim. E aí ele tem vários livros, eu me perdi. Vários livros falando, né, sobre casamento, sobre os estudos, sobre relacionamentos. E esses 8 pontos, ele tem um livro que é os 7 principais mandamentos do casamento, alguma coisa assim. Ele mapeia dentro os 8 principais, vamos lá, características, itens, coisas que não podem faltar num relacionamento a 2, né? E inclusive eu usava quando eu trabalhava muito com relacionamentos, né, com coaching. Hoje ainda faço, mas já faço menos. Estou mais especialista na parte das emoções. Mas é trabalhar o quanto cada um, isso aqui numa roda,
para a pessoa dar uma nota. Não precisa nem ser numa roda, mas numa roda de relacionamentos eu trabalhava. E é um exercício que vocês podem fazer em casa, né, com o casal, ou individualmente, que é onde eu vou chegar depois. Mas, assim, o quanto de... Isso aqui era, assim, os pontos principais para que o relacionamento fosse até o amor companheiro. Isso a gente vai falar numa próxima live. Ô, Thiago, já está marcado. Já está marcado. É só firmar a data. Então, porque tem muito assunto, tem muito assunto. E isso é muito legal também, esse estudo do Jed Diamond, das 5 fases do amor. E ele define isso como o amor companheiro, a última fase. Tens aqui que tu mandaste, mas já não vamos ter. Tem aqui só uma introdução, mas não dá para falar. A gente vai falar numa próxima live só sobre isso aqui, que eu vou explicar cada uma das fases. Mas aí já fica só o gostinho. E só para ficar gostinho, para vocês não tirarem já notas, vou já mudar. Porque vão estar a ter na próxima live. Então, eu me lembro, para que o relacionamento chegue lá, a 5ª fase, que é o que ele chama de amor companheiro, é preciso que principalmente esses 8 pontos estejam sendo atendidos. E aí é isso, é o respeito mútuo entre um e o outro, das suas individualidades, né? A admiração, o quanto cada um, aí de novo, né? Quem sou eu no relacionamento? O quanto cada um tá a olhar para si, que continua a crescer, continua a se desenvolver, continua a querer ser melhor para que eu continue sendo admirada. Não só com esse intuito, mas por mim mesmo, né? Mas que eu, sendo cada vez melhor, vou ter uma admiração maior pelo meu parceiro, né? E também, a primeira reciprocidade é quando eu tenho mais esse sentimento para com o outro, também é porque eu tenho mais por mim próprio. Porque eu só consigo avaliar, eu só consigo apreciar um bom vinho se eu tiver experimentado o mau, o menos bom, o assim. E então é pela minha consciência e a minha capacidade, se eu for um mau apreciador, eu não posso valorizar o que é bom. E aqui tem esta dimensão, que é a pessoa conhecer-se a si própria. Sim, sim. Então, princípios e valores, grande parte das brigas, se a gente for pegar grande parte das discussões, simplesmente são porque o casal tem valores diferentes. Né? Eu tenho valores completamente diferentes e a gente toma o quê? Decisões a partir de valores. Os valores são como se fosse a nossa constituição pessoal. É mesmo um conjunto de regras, de leis que eu sigo para tomar minhas decisões e para ser quem eu sou. Sejam né? conscientes ou não. Inconscientes ou não. No processo de coaching a gente trabalha bastante isso dos valores, né? Sim. E eu lembro que quando conheci, foi uma das principais, assim, quando eu tive primeiro acesso, assim, com o coaching, foi uma parte que eu fiquei apaixonada pelos valores, porque isso aqui a gente resolve qualquer problema de relacionamento, gente, só a partir de valores. Eu estar brigando, sei lá, pelo meu valor de justiça, só que o meu companheiro não tem valor de justiça, ele tem valor de segurança. Já vai dar briga, eu vou querer uma coisa, ele vai querer outra. Que aqui então, a Carolina, deixa eu só ler o que ela aqui pôs, com espontaneidade, talvez façamos mais de uma maneira do que de outra. Quando fazemos de forma inconsciente, conscientemente, possivelmente, podemos passar por todas. Ou seja, realmente é essa a dinâmica que é, de uma ou de outra forma, nós vamos passar pelo processo. Se a gente passa por ele de forma consciente ou não, é que faz a grande diferença. E aí vem os valores, não é? O valor de segurança, o valor de seja do que for. Se eles não tiverem em sintonia, aí desmorona, não é? Sim. No relacionamento com o chefe, por exemplo, isso é o que eu mais vi também quando eu era do mundo corporativo. Adianta eu brigar com o chefe que os valores dele nada tem a ver com o meu, que é o trabalho em equipe, ou o dele é de status e poder e sucesso. Então ele vai passar por cima de todo mundo que ele precisar passar para ter. Para quê? Porque ele está baseado nos valores dele, status e sucesso. E não me respeita. A brigar com os valores. Eu não vou brigar com o valor de ninguém. A gente tem que conhecer os nossos e agir de acordo com eles. Valores explica também o quanto as pessoas são infelizes hoje, porque estão em ambientes desenvolvendo, fazendo coisas que agridem os seus valores. Então eu não vou ser nunca feliz agredindo os meus valores. E aí é preciso... Valores é outra coisa que eu ficaria horas falando sobre valores, porque muda. O que é que a gente não ficava falando sobre horas? Tudo! Está marcada a terceira live. Está para a terceira. Daqui a 30 anos nós estamos aqui ainda a fazer live. Mas é esse o ponto. De cabelo branquinho. Não interessa. Interessa é que eu tenho quase 90.
portanto, tu cada vez mais próximo. Mas ainda falta, e eu quero lá chegar. Exato. E aqui o importante naquilo que você estava falando falta muito. que é, em vez da pessoa se resguardar, fugindo, atacando, ou até ficando ali neutralizado, é fazer a pergunta que é: de que forma esta ação, de que forma esta pessoa pode influenciar positivamente aquilo que é o meu percurso e as minhas decisões? Porque às vezes essa pessoa, em vez de a gente estar a batalhar, pode ser um despertar para nós. E aí é uma oportunidade. Sim, sim, sim. E vamos lá, eu vou só... Amor, afeto, um crescimento em conjunto, é os dois estarem preocupados. O amor, o afeto, o carinho, a confiança do casal, né? A comunicação. Nossa, tá até com a live, comunicação. Porque comunicação ficaria aqui, olha, eu dei há pouco tempo palestra no Instituto Viver com Propósito só sobre comunicação. Quando comunicação é tudo, a comunicação é tudo né? Se eu tenho uma comunicação passiva, se eu tenho uma comunicação agressiva, ou se não, eu sou assertiva, eu sei me posicionar, sei dizer o que eu penso, sei dizer o que eu acho, sem magoar o outro. Então, é assim, é outro assunto também. E vamos lá, nós vamos do casal. Por que a gente está junto? Vamos cair na comunicação não violenta. E isso é muito importante. Exato. É um assunto que é a comunicação não violenta. Que quem quiser procura, tem no YouTube, comunicação não violenta, é muito importante, é bastante útil para neste momento poderem consultar. Sim, com certeza. E a missão do casal? Será que quantos casais será que aí no planeta Terra fizeram a sua missão como casal? Qual é a terceira parte que a gente quer construir? Sim, sim. Não é? Isso é a missão. É a missão do casal, o que eles juntos estão a construir. E por isso que aqui a gente vê vários casais, quando eles têm o mesmo propósito, quando eles estão ali a lutar mais ou menos pela mesma coisa, não tem... é mais um motivo que os prendem. Essa terceira parte faz com que a minha parte queira estar ali. Isso mesmo. Porque a missão do casal tem muito a ver com a minha própria missão. Então isso. E aí a pergunta que é para ficar o exercício, até acelerei um pouquinho aqui, porque eu estava com medo que o Instagram levasse a gente embora, eu não deixasse aqui a pergunta. Tá nos principal, 27, tem ainda 3 temos minutinhos. Faz a pergunta. A pergunta principal dessa live. Anota esses 8 pontos, eu posso depois botar numa foto no meu Insta. E se alguém quiser, pode mandar a mensagem que nós enviamos. Pode mandar também no direct do Tiago ou do meu. Terei o prazer em ajudar, em tirar qualquer dúvida. Para que você pare um pouquinho só para se perguntar. E agora não tem. Aí tem a ver com relacionamento meu comigo próprio. O quanto eu me respeito. Isso mesmo. Né? O quanto eu hoje me admiro. Sim. Né? O quanto eu hoje sigo a minha vida com base nos meus valores, nos meus princípios. O quanto eu hoje me amo, me dou carinho, me dou afeto. O quanto eu hoje confio em mim. Quais as minhas ações mostram que eu venho tomando atitudes que confiam em mim? Certo. Como é a minha comunicação comigo próprio? Certo. E aqui, de novo, a comunicação, a gente se autoflagela o tempo todo. A gente fala pra gente as piores coisas que a gente não tem coragem de falar para os nossos melhores amigos. Aliás, para os piores inimigos. Sim. Porque se eu faço alguma coisa errada, eu vou e me xingo, viu? Você é burra. Olha, não sabe fazer nada. Vai Simone, cortar, né? Não sei, mas em qualquer momento. Portanto, fica já afirmado. O próximo... Terça-feira que vem, 6h30, bora? 6h30 vai acontecer. Olha, a conexão também foi... Ainda estás aí, estás? Fica já uma coisa aqui que marcou. Fica gravado, para quem a conexão ficou má, fica gravado 24 horas. Vai estar no Facebook, vai estar no YouTube. Mandem vir a necessidade, eu mando o link. E uma coisa muito simples. Uma coisa já ficou certa. O nosso relacionamento ficou mais forte com todos estes queridos que aqui estão. E um bem-aja por terem aqui estado. Bem-aja a ti. Dou-te as últimas palavras para te despedires aí com essa energia toda. Boa. Então, me veio aqui uma ideia. Se vocês tiverem, sei lá, como a gente vai fazer agora uma sequência de lives, que eu já acabei de definir sobre relacionamentos. Quem tiver questões
dúvidas, coisas para a gente abordar, de repente, nas próximas lives. Não era uma boa ideia, Thiago? Acabei de ter essa ideia agora aqui. Está firmado. Está marcado. Fechado? Terça-feira que vem, Vamos só 6h30? fazer o nome do programa e passar a fazer agora. É uma série. Exatamente, boa. Em vez de ficar vendo a série no Netflix, vem Sim. com a gente bater um papo DR. Ó, papo DR, já decorei nome. Está tudo feito, está firmado.